Bom, eu queria começar fazendo uma pequena retomada daquilo que nós vimos na semana passada, com a apresentação que eu fiz de alguns trechos daquela obra principal da Eliette Saffioti, A Mulher na Sociedade de Classes. Isso porque, para mim, foi muito difícil fazer aquela apresentação, porque é uma socióloga, né? Um livro ele é muito interessante para quem estuda feminismo, mas ele é muito difícil para quem estuda filosofia, né? Ele tem outra linguagem, outros termos e outras questões ali que eu sempre achei duros, né? O próprio texto tem uma dureza para encarar, mas eu espero ter sobrevivido bem a essa tarefa, porque o que eu fui buscar ali foi um elemento histórico no processo de constituição do feminismo brasileiro, né? Do feminismo de segunda onda, do feminismo pós-sufragistas, né? Porque se a gente pensar que essa Saffioti está escrevendo na década de 60, ela está escrevendo depois da onda sufragista da década de 30, e depois da década de 20, 30, né? E depois de uma onda muito que a gente nem chama exatamente de onda, mas de uma leva, né, de mulheres literatas que também vêm ali de uma certa pegada cultural, de um modernismo, de uma coisa artística, que são principalmente as escritoras, né? A gente pode colocar aí, sei lá, Marina Colasanti, Clarice Lispector, Hilda Rios, Lígia Fagundes Telles. São várias mulheres ali que antecedem, né, essa segunda onda feminista e que, de certa forma, também ficam um pouco ocultadas depois, né, quando a segunda onda feminista toma conta do cenário e cresce, né? Mas o que eu, retomando a Saffioti, o que eu fui buscar nela foi algo que me parece muito atual, que é o fato de que, na análise econômica que ela faz da formação brasileira, ela nos indicar que a cada nova etapa da economia capitalista brasileira equivale uma forma diferente de exploração da mão de obra. Aí incluindo as diferenças na exploração da mão de obra escrava e na exploração da mão de obra de mulheres, né? Então, foi isso, né? Foi essa percepção de que a cada etapa do capitalismo equivale a uma forma específica de exploração da mão de obra. Até aí é mais ou menos óbvio, certo? Mas o que me interessa é que ela vai tentar tratar especificamente de como isso se dá no caso tanto da mão de obra enfim, do processo escravagista, quanto da mão de obra das mulheres. E foi isso também que me estimulou aí ao artigo da Nancy Fraser, que eu distribuí no Classroom e quem pôde abrir viu que eu fiz aquilo que toda orientadora diz para não fazer. Eu marquei praticamente o artigo todo, tá certo? Então, assim, marquei tudo de amarelo ali, tipo, tudo é importante, né? Mas, enfim, depois eu vou chegar a ele, né? Quando a Saffioti faz esse diagnóstico do problema do trabalho das mulheres no Brasil, ela faz esse diagnóstico já percebendo as diferenças históricas que vão levá-la a fazer aquela crítica ao que ela chama de feminismo pequeno burguês, né? Que é um certo modo de perceber que a aspiração desse feminismo pequeno burguês seria apenas a entrada das mulheres nas camadas médias no mercado de trabalho, o que não é coerente com um projeto de modificação da estrutura de exploração na sociedade de classes, né? Ao contrário, né? Aqui sou eu que acrescento, é que é justamente ao contrário.
é apenas uma reprodução dessas desigualdades do sistema capitalista entre a população feminina. O que, de certa forma, também ajuda a pensar no problema do trabalho doméstico, no caso brasileiro, como um entrave para as alianças feministas possíveis entre mulheres brancas e mulheres de cor. Né? Isso permite que a gente pense a empregada doméstica brasileira como uma espécie de anomalia produzida pela combinação entre o papel da mulher negra no período da escravidão, papel esse nunca superado na sociedade brasileira, isso combinado com o modelo de exploração da mão de obra livre no período pós-escravidão, aonde as mulheres, todas as mulheres, e naturalmente o que vai acontecer nessa desigualdade de exploração é que as mulheres negras, mais do que as brancas, vão ser exploradas no sistema, num sistema pós-escravidão, que é num sistema de ocupação das mulheres em empregos industriais ou de serviços de baixa qualificação e baixa remuneração. Né? Então, essa anomalia, né, do trabalho doméstico brasileiro, ela significa, do meu ponto de vista, a soma dessa herança do processo de escravidão colonial com a exploração do trabalho feminino na sociedade pós-colonial. Se é que a gente pode aplicar o termo sociedade pós-colonial para a sociedade brasileira. Né? Porque esse termo é aplicável às sociedades europeias, né? E, eventualmente, enfim, supostamente poderia ser aplicado à sociedade brasileira, na medida em que efetivamente a colonização, do ponto de vista ou a independência em relação a Portugal aconteceu, mas o modelo de colônia, o modelo econômico, social, político e cultural de país colonizado permanece. Né? Bom, e foi isso que me interessou, esse problema do trabalho doméstico, foi o que me interessou a trazer a ideia da Uriah Benturrami de corpo duplo ou corpo duplicado, justamente porque me pareceu que essa percepção que ela tem em relação às mulheres de cor na Europa nos ajuda a pensar o problema do trabalho doméstico no Brasil nesse jogo de substituição. Né? Uma mulher sai para trabalhar e outra mulher entra na casa dela para trabalhar e fazer em casa as funções de reprodução da vida que essa mulher que saiu para trabalhar não fará. Né? E é esse pano de fundo, né, que vai me levar a retomar o problema do entrelaçamento entre capitalismo e feminismo a partir desse artigo da Nancy Fraser, que eu gosto muitíssimo, que é como é que é? A astúcia. Né? Esqueci o título agora, mas, enfim, já vou lembrar aqui no artigo. O feminismo, o capitalismo e a astúcia da história. Né? Que essa ideia de astúcia, né, ela é muito interessante porque tem a ver com aquilo que a gente percebeu lendo a Saffioti semana passada, que é a astúcia do capitalismo de se apropriar, se valer, né, daquilo que está aparecendo como uma mudança, digamos, positiva, e que o sistema capitalista vem e se apropria e coloca a seu serviço. Né? Então, na semana passada, a gente tentou ver isso, não sei se ficou muito claro, mas tentou ver isso na astúcia do capitalismo, na passagem entre um capitalismo de trabalho escravo para um capitalismo de trabalho livre. Né? Há aqui uma astúcia do capitalismo com o trabalho livre, né, de se associar, digamos, né, a
a causa do trabalho livre a seu favor, a favor do desenvolvimento de um capitalismo de mercado interno, de consumo nacional e de outras formas de exploração que o sistema vai desenvolver, né? Essa ideia de astúcia, a Fraser desenvolve nesse artigo que eu estou trazendo hoje, mas vem de um debate travado por ela desde os anos 90. Esse debate sobre feminismo materialista e feminismo cultural, que aparece no artigo, isso está desde os anos 90 em discussão. Tem um livro que foi recentemente traduzido no Brasil, que se chama Debates Feministas, e que é uma tradução tardia, porque é um livro que traz os debates da década de 90, e sobre esse livro e sobre esses debates, eu e a Ana Emília publicamos um artigo também na revista da Federal do Rio Grande do Norte. Eu esqueci de mandar esse artigo, mas é que eu já estava mandando coisa demais. E também existe um debate da Fraser com a Judith Butler na New Left Review, sobre esse problema que a Fraser retoma nesse artigo que eu vou tentar trabalhar hoje, que é o problema do feminismo fazer ou não, ter sido ou não capaz de fazer uma mudança efetiva nas estruturas de poder. Eu não sei, Matheus, se foi esse o artigo que a Ana Emília enviou antes, mas eu posso enviar de novo, tá? Já. Então, importante chamar a atenção para o fato de que esse artigo da Fraser é de 2009. A tradução é de 2009, mas o original também é de 2009. E ele foi escrito pós-crise financeira, né? Ou talvez bem no auge da crise financeira nos Estados Unidos, e chama atenção o fato de que ela aposta numa nova fase do capitalismo, aposta que evidentemente fracassou, né? Porque ela aposta que a crise financeira vai ser capaz de produzir mudanças, né, no sistema que, se produziu mudanças, foram todas para pior, tá certo? Portanto, a aposta dela me parece que, nesse caso, fracassou. Mas em nada desmerece a leitura do texto, porque me parece que ela trabalha a partir dessa premissa, né, que é a plasticidade do sistema capitalista e sua capacidade de adaptação, né? E esse tema me interessou no artigo da Fraser, porque já tinha me interessado no livro que ela cita, que é O Novo Espírito do Capitalismo, escrito pelo Luc Boltanski e pela Eve Chapello, na França, lançado no final da década de 90, e no Brasil, lançado em 2009. 10 anos depois, o livro chega ao Brasil. Mas ele é escrito no final dos anos 90, depois de uma ampla pesquisa em que o Boltanski e a Chapello, eles estão pensando em como os valores revolucionários, tidos como revolucionários, no final da década de 60, começo da década de 70, valores como liberdade, quebra das hierarquias, fim das instituições, enfim, todos os valores libertários de maio de 68 haviam sido apropriados pelo novo espírito, por isso que eles chamam de novo espírito do capitalismo, e tinham sido postos a serviço, flexibilidade, horizontalidade, e tinham sido postos a serviço de novas formas de exploração do trabalho, né? Então, se a gente pegar aí, né, como um dos marcos da economia neoliberal, o ano de 1973,
por causa do Chile de Pinochet, por causa da Thatcher, enfim. Talvez a Natália possa ajudar com o seu background econômico, mas, enfim, que eu não tenho tanto assim, mas eu vou me virando aqui como posso. Mas, né, quer dizer, na verdade, esse novo espírito do capitalismo não é nada senão, para o Boltanski e para Tiapelo, uma coincidência, que a Fraser vai retomar esse termo, né, uma coincidência entre as formas, os valores tidos como revolucionários e inovadores e a apropriação desses valores por esse novo espírito do capitalismo. Lembrando que eles estão citando com esse título um clássico do Weber, que é O Espírito do Capitalismo, né, que é um clássico do início do século XX, 1920, se não me engano, 1909, enfim, é um comecinho do século XX, em que ele está associando o espírito capitalista da época com os valores da ética protestante, né? Então, quando Boltanski e Tiapelo vão fazer essa revisão, é um livrão desse tamanho assim, tem, sei lá, umas quase 600 páginas, e é muito interessante como eles vão fazer uma espécie de pesquisa de campo nos manuais de reengenharia das empresas e vão localizando nesses manuais toda uma gramática, né, de liberdade, flexibilidade, de falta de ausência de hierarquia, organização em rede, organização em fluxo, etc., etc. Né? E essa ideia de coincidência, né, a Fraser explora no artigo dela, pensando justamente que há uma coincidência entre a segunda onda do feminismo e um momento específico da história do capitalismo. De tal maneira que o que ela pretende fazer no texto é mostrar como esse projeto feminista emancipador, né, e de crítica estrutural da sociedade produz o que ela chama de perturbadora convergência de alguns dos ideais feministas com as exigências de uma nova forma emergente do capitalismo, pós-fordista, desorganizada e transnacional. Então, é muito, muito chocante, eu acho, né? Dá um pouco de incômodo, eu acho, um certo mal-estar, né? Essa percepção de que que os anseios de emancipação das mulheres foram capturados por esse novo espírito do capitalismo, de tal modo a produzir também novas formas de exploração do trabalho das mulheres. Né? E aí eu sempre lembro de uma frase do Adorno, que está numa entrevista dele, traduzida no Brasil na revista Serrote, que é: nada surgirá que não se adapte. Né? Então, esse anseio de transformação, né, é capturado por esse novo espírito do capitalismo e produz essas novas formas de exploração do trabalho das mulheres. E aí eu também gostaria de salientar o fato de que a Fraser ela recupera um feminismo socialista que também está presente no livro da Saffioti, né? Quer dizer, e a Fraser recupera justamente com o objetivo, né, de pensar que, talvez com os mesmos objetivos que a Saffioti na década de 70, quais são os objetivos de pensar que
é preciso avançar em termos de mudanças estruturais que modifiquem as formas de exploração das mulheres no mercado de trabalho, no sistema capitalista. Então, para isso, né, ela vai fazer aqui, de novo, uma defesa do que ela já tinha feito na década de 90, que é uma espécie de defesa de uma aliança entre um feminismo materialista e isso que ela chama de feminismo cultural, né? Que é justamente o fato de que só as transformações culturais produzidas pelo feminismo, como mais reconhecimento para mulheres, para pessoas. Bom, ela não cita exatamente isso, mas mais reconhecimento identitário, mais liberdades de comportamento, seriam formas insuficientes de produzir emancipação. E eu digo que nesse artigo ela retoma, do meu ponto de vista, uma proposta de aliança que ela fez já na década de 90, justamente porque nessa nova fase do capitalismo neoliberal trata-se, sobretudo, de capturar também as subjetividades, de tal maneira que o feminismo materialista é insuficiente para enfrentar essa lógica neoliberal de captura das subjetividades, mas o feminismo, isso que ela chama de feminismo cultural, ou que a gente poderia chamar dos feminismos, das diferenças, enfim, das pautas identitárias, tem vários nomes para denominar coisas mais ou menos parecidas, também seriam insuficientes para mudar estruturalmente as formas de exploração, né? Então, dito isso, eu vou passar a alguns trechos que eu considero muito... Bom, eu destaquei quase o artigo todo, mas eu vou compartilhar aqui a minha tela e passar alguns... É sempre difícil saber o que é para compartilhar aqui. Tá. Então, vocês estão vendo o suficientemente bem? Então, ok. Então, eu posso talvez aumentar um pouquinho a letra? Tá. Então, esse argumento aqui, né, esse argumento, eu diria, mais central, né, que é a segunda onda do feminismo tem provocado uma notável revolução cultural, mas a vasta mudança nas mentalidades não tem se transformado em mudança estrutural e institucional. E isso é escrito em 2009, vale para hoje, vale para 2009, vale para antes, né? Quer dizer, o fato de nós hoje termos como mulheres ou as pessoas, não apenas nós mulheres, né, mas outras categorias identitárias, terem determinadas liberdades que nós não tínhamos, mas eu vou ficar exclusivamente no exemplo das mulheres, por exemplo, quando pensar que quando eu tudo bem, eu não sou nenhuma criança, mas eu que estou aqui hoje na sala de aula com vocês, cresci numa sociedade em que as mulheres que não era de bom tom que as mulheres saíssem na rua sozinhas, no sentido aqui de saírem socialmente, sentar num bar para beber uma cerveja, nem pensar, né? Porque, claro, as mulheres que faziam isso, elas eram marcadas como vadias, se a gente quiser usar um termo tão contemporâneo, né? Mas eu posso usar um outro exemplo
bem interessante, que havia uma proibição no Código Civil que vigorou até 1961 ou 1960, que, enfim, por aí, agora entre 60 e 62, que proibia as mulheres de viajarem sem autorização do marido, de trabalharem sem autorização do marido. Isso significava, na verdade, que até aquele momento o Código Civil brasileiro colocava as mulheres no mesmo estatuto que as crianças e que os indígenas. Eles eram pessoas sem reconhecimento institucional como sujeitos de direitos. E foi uma grande luta de feministas brancas de classe média para acabar com para mudar isso no Código Civil. Então, bom, mesmo quando a gente pensa em mudanças institucionais que aconteceram no contexto brasileiro, sem dúvida nenhuma, a gente pensa que elas são insuficientes para dar conta das nossas reivindicações, né? O problema é que, no argumento da Fraser, né, essas mudanças culturais serviram para legitimar uma transformação estrutural da sociedade capitalista que avança diretamente contra as visões feministas de uma sociedade justa. Então, o argumento que ela defende aqui é parecido com um argumento geral que ela defende na obra dela, não apenas em relação ao feminismo, mas é parecido com um argumento de que a esquerda, né, que os valores da esquerda se renderam a um modelo econômico neoliberal. Esse é um resumo muito rápido, né, de um argumento importante na obra da Fraser, né, e que aqui ela não está dizendo, né, que a culpa é das mulheres, né, não é isso, mas, ao contrário, né, que o capitalismo tem tanto essa capacidade que teve a capacidade até de absorver para si as transformações produzidas pela segunda onda feminista. E aí, bom, o artigo é muito longo, eu não vou passar por ele todo, mas vou parar em algumas partes, né? Aqui, por exemplo, até porque, vou parar nessa parte, até porque, evidentemente, tudo o que a Fraser está dizendo é muito distante, em alguns momentos, mais distante, em outros momentos menos, do contexto brasileiro. Né? Ela está dialogando com o contexto estadunidense. Né? E é claro que quando a gente for adaptar para o contexto brasileiro, vai haver diferenças e divergências. Mas nesse trecho que eu estou marcando aqui, ela está se referindo a nós, né? A nós de uma maneira geral, né? Porque ela está se referindo às ex-colônias empobrecidas, que aí, no caso, somos nós, né? Mas não apenas, evidente, né? Que justamente, né, como dizia a Safiotti na semana passada, buscaram iniciar um crescimento econômico nacional antes da década de 70, ela está se referindo a um momento anterior, né, que é o momento pós-guerra, né, em que o Brasil experimenta um processo de industrialização muito rápido, muito agudo e muito desigual. Né? Então, isso que ela está descrevendo aqui como um crescimento econômico nacional nas ex-colônias empobrecidas, no caso brasileiro, vai ser
um desenvolvimento desigual combinado, né? Porque até hoje, né, essa desigualdade é uma marca da sociedade brasileira e de tal maneira que ainda hoje nós convivemos com a mais alta indústria de ponta, que poderia estar em qualquer país de alto desenvolvimento do norte global, com as formas mais rudimentares de exploração do trabalho escravo, né? Então, essa desigualdade permanente, né, é uma marca do contexto brasileiro que não se presta, né, não aparece, digamos, na análise da Fraser, né? E aí, bom, ela vai detalhar, né, cada uma das formas como isso que ela chama de 4 características definidoras da cultura política do capitalismo organizado pelo Estado. Esse capitalismo organizado pelo Estado que surge no contexto de industrialização do pós-guerra, né? E que surge no Brasil também com suas especificidades. Eu não vou discutir os 4 itens que ela traz, porque é muita coisa, e eu cometi também aquele erro de principiante de preparar mais coisa do que vai dar tempo de falar, sabe? Eu fiz isso também, né? Eu vou tentar ir direto, não sei se eu consigo, para o que eu queria. Cadê? Eu marquei tudo, não tem o que eu queria. Tá, vou direto para cá. Ela já expôs, né, todas as formas, todas as 4 características que ela identifica nesse momento do capitalismo e como as feministas lidaram com essas características. E aí ela resume isso dessa maneira. Em suma, a segunda onda do feminismo aderiu a um projeto político transformador, baseado em um entendimento expandido de injustiça e na crítica sistêmica da sociedade capitalista. As correntes mais avançadas no movimento viram as suas lutas como multidimensionais, voltadas simultaneamente contra a exploração econômica, hierarquia de status e sujeição política. Para essas correntes, ademais, o feminismo surgiu como parte de um projeto emancipatório mais amplo, no qual a luta contra as injustiças de gênero estavam necessariamente ligadas a lutas contra o racismo, o imperialismo, a homofobia e a dominação de classes, todas as quais exigiam uma transformação das estruturas profundas da sociedade capitalista, né? Só que aí, né, ela vem com o argumento da coincidência, né, que essa segunda onda do feminismo coincidiu com uma mudança histórica no caráter do capitalismo, que é isso que ela, então, aqui está chamando já desse momento neoliberal da década de 70 em diante, que é também na década de 70 em diante que a gente tem a segunda onda feminista, né? E aí ela seguia por essa pergunta, né? Foi uma mera coincidência que a segunda onda do feminismo e o neoliberalismo tenham prosperado em conjunto, ou havia uma afinidade eletiva perversa e subterrânea entre eles? Essa segunda possibilidade pode ser uma heresia, por certo, mas seria perigoso não investigá-la.
certamente o surgimento do neoliberalismo mudou dramaticamente o terreno no qual a segunda onda do feminismo operava. Né? Então, ela vai repassar as 4 categorias, como essas categorias foram trabalhadas pelas feministas. Eu gostaria de chamar a atenção aqui para essa passagem, né, em que ela defende, né, eu diria, que uma questão que é super problemática até hoje, né, que é a questão do abandono ou não da luta de classes, né? Abandona-se a reivindicação pela luta de classe em prol de uma reivindicação identitária, como e por quê, e o que se ganha e o que se perde. Né? O Boltanski, no livro dele, ele percebe, né, que essa coincidência entre a captura dos novos valores e a emergência de uma nova forma de organização do capitalismo, ela também se dá num momento em que os próprios discursos de crítica ao capitalismo estavam enfraquecidos. O Vladimir Safatli trabalha bem sobre isso num livro dele chamado O Cinismo e a Falência da Crítica. E a falência da crítica é justamente a falência da crítica ao capitalismo, que emerge num momento em que, aparentemente, havia um esgotamento pela esquerda da luta de classes. Né? Então, aqui a Fraser toma esse problema dessa maneira. As feministas tornaram absoluta a crítica da cultura precisamente no momento em que as circunstâncias requeriam atenção redobrada à crítica da economia política. E aqui é interessante pensar que, no caso brasileiro, voltando à Safiotti da semana passada, essa questão vai aparecer nos anos 70 dentro de um campo da esquerda muito marcado por um problema que não era só a luta de classes, mas era também o combate à ditadura. A esquerda brasileira dos anos 70 estava às voltas com o problema de enfrentar a ditadura civil e militar implantada desde 64. E dentro dessa esquerda havia justamente essa divisão entre as reivindicações das mulheres que diziam, bom, se a gente for esperar a luta de classes, se a gente for esperar o fim da ditadura para reivindicar os direitos das mulheres, a gente nunca vai reivindicar os direitos das mulheres. Né? Então, a Fraser está aqui chamando atenção para a necessidade, né, de crítica da economia política não ser nunca abandonada em prol de uma crítica da cultura. Né? Bom, aí aqui ela vai passar por uma explicação do que é o livro do Boltanski. E aqui ela vai falar, né, justamente que essa desorganização, isso que ela está chamando de desorganização, eu não fui no original para ver o que é o termo que está sendo usado como desorganizado, que ela está usando entre aspas, mas tem a ver com essa ideia, né, de que se as feministas estavam lutando contra a estrutura familiar patriarcal, o que o novo espírito do capitalismo faz é se aproveitar dessa crítica à estrutura familiar patriarcal e entrar oferecendo trabalhos de baixa qualidade e baixa remuneração para as mulheres. Né? E aí vem a Fraser dizendo, para todas as mulheres no mercado de trabalho ao redor do globo. Né? De modo a
que o neoliberalismo tenha conseguido substituir, né, aquele modelo que era o homem patriarca e provedor da casa, e a mulher secundarizada em relação a ele, no que ela chama de salário familiar, né, que existe até hoje essa categoria, né, renda da família, né, e a renda da família, naquele momento, era basicamente igual à renda do homem. É claro que ela está falando de um contexto estadunidense, porque no contexto brasileiro é diferente, sempre foi diferente, justamente pelas camadas de pobreza feminina que não podiam contar com renda masculina para a sua sustentação, mas mesmo nas camadas, mas isso que ela está falando para os Estados Unidos vale para as camadas médias da pequena burguesia brasileira, né? Porque justamente era organizado de uma maneira em que um salário sustentava uma família e, a partir desse momento da década de 70, é preciso 2 salários para sustentar uma família. Isso significa 2 salários piores, né? E condições de trabalho piores. E aí aqui eu vou parar de falar do artigo da Fraser aqui, porque, bom, vocês podem ler o artigo sozinhas, claro, né? Mas eu vou parar de falar do artigo da Fraser aqui, nessa passagem, né? Sobre o telhado de vidro, está traduzido como teto de vidro, e aí vou dar sequência ao que eu quero trazer ainda, senão não vai dar tempo. Então, né, nesse ambiente em que ela está percebendo essa coincidência, ela diz aqui o seguinte: nossa crítica do salário familiar, nossa feminista, né, agora fornece uma boa parte da narrativa que reveste o capitalismo flexível. Capitalismo flexível é um dos termos usados pelo Boltanski, de um significado mais elevado e de um argumento moral. Claro, o argumento moral foi tomado emprestado das lutas feministas, né? Dotando as suas lutas diárias de um significado ético, a narrativa feminista atrai as mulheres nos 2 extremos do espectro social. E aqui é que eu acho que a questão só se aplica de maneira muito diferente entre o Brasil e os Estados Unidos. Por isso que eu quero destacar e passar adiante. Em um extremo, os quadros femininos das classes médias profissionais estão determinadas vou traduzir de outra maneira, que é a quebrar o telhado de vidro, né? O que é o telhado de vidro? É essa barreira invisível que impede a ascensão econômica das mulheres, né? E que é muito diferente no contexto norte-americano do contexto brasileiro, porque no contexto brasileiro nós temos quer dizer, na verdade, isso aqui ela vai trabalhar nesse livro que ela lançou recentemente, acho que tem uns 2 anos, que se chama Manifesto por um Feminismo para as 99%, né? Que vai justamente retomar os ideais do feminismo socialista, considerando que 1% são esses quadros femininos das classes médias profissionais determinadas a quebrar o telhado de vidro. Agora, no caso brasileiro, né, a gente precisa pensar que as camadas médias profissionais elas não têm só que quebrar o telhado de vidro, né? Elas têm que quebrar o telhado de vidro, elas têm que lidar com o trabalho de reprodução da vida em casa, elas têm relações
com empregadas domésticas cada vez mais complicadas, né? Seja porque não é mais possível ter uma substituição total de uma mulher em casa, seja porque o Estado não fornece estrutura, como a gente viu na semana passada, né? E aí, nesse outro extremo, estariam as trabalhadoras temporárias, de tempo parcial, prestadoras de serviço de baixa remuneração, as domésticas, as trabalhadoras do sexo, migrantes, trabalhadoras de zonas de processamento de exportação, não sei nem o que é isso. E aquelas que utilizam microcrédito, buscando não apenas renda e segurança material, mas também dignidade, autoaperfeiçoamento e liberação em relação à autoridade tradicional. Nos dois extremos, o sonho de emancipação das mulheres está subordinado à máquina de acúmulo capitalista, né? Então, aqui eu vou parar o artigo da Fraser, interromper compartilhamento, para pensar que esses extremos, no caso brasileiro, eles são diferentes também porque a gente aqui ainda tem, e ainda tem com muito vigor, né, uma elite colonial exploradora que se utiliza do trabalho doméstico não apenas como as mulheres de classe trabalhadora se utilizam, que é nesse esquema do corpo duplicado, né, que eu dizia semana passada, em que uma mulher sai para trabalhar na rua e a outra entra na casa dela para fazer a função dela. A gente aqui ainda tem uma elite colonial exploradora em que, mesmo que haja uma mulher em casa, né, essa mulher que está em casa, ela não faz trabalho pesado, né? Ela não faz trabalho braçal, ela não encosta a mão dela no lixo, ela não limpa o próprio banheiro, ela não lava a própria louça, ela não faz a própria comida, nem dela, nem da família, né? Então, isso como uma herança escravocrata cuja explicação ou definição a gente acha em várias autoras negras, eu poderia trazer muitas, mas eu acabei de ganhar da editora um livro da Beatriz Nascimento, e eu resolvi trazer um trecho desse livro dela que se chama Uma História Feita por Mãos Negras, que é organizado por Alex Hatz e que é um pouco semelhante àquele livro com a coletânea dos principais textos da Lélia Gonzalez. Esse livro também é uma coletânea dos principais textos da Beatriz Nascimento, que é uma autora negra importante na história do pensamento no Brasil, né? E na passagem que ela tem sobre a mulher negra no mercado de trabalho, ela diz... Bom, eu estou procurando, obviamente que agora eu não marquei de amarelo, não achei. Espera aí, vou achar. Tá. Compartilhar tela. Tá. Então, é uma história feita por mãos negras, na Zahar, e isso está na página 55, que é onde começa essa sessão A Mulher Negra no Mercado de Trabalho, né?
E ela volta justamente, para pensar a mulher negra no mercado de trabalho, ela volta justamente à estrutura da sociedade da época colonial, que é uma sociedade hierarquizada, como a sociedade brasileira é até hoje, né, em que os diversos grupos desempenham papéis muito diferentes. Né? E aqui eu vou ler aqui a partir desse finalzinho aqui. Pelo caráter patriarcal e paternalista da sociedade brasileira, atribui-se à mulher branca o papel de esposa do homem, mãe dos seus filhos e dedicada a eles. Desse modo, seu papel é assinalada pelo ócio, sendo amada, respeitada e idealizada naquilo que esse ócio representava como suporte ideológico de uma sociedade baseada na exploração do trabalho e da pessoa de uma grande camada da população. Contrariamente à mulher branca, sua correspondente no outro polo, a mulher negra, pode ser considerada uma mulher essencialmente produtora, com um papel semelhante ao seu homem, isso é, dotada de um papel ativo. Antes de mais nada, como escrava, ela é uma trabalhadora, não só nos afazeres da casa grande, vou pular o parênteses, como também no campo, nas atividades subsidiárias do corte e do engenho. Se eu pegar isso que ela está descrevendo na sociedade colonial e aplicar à elite brasileira, ela continua funcionando exatamente assim. Né? A mulher branca dedicada ao ócio, como ela disse, enfim, a manter boas condições para que o seu marido trabalhe, desde que todo o trabalho braçal seja feito por uma mão de obra não mais escrava no estrito senso do termo, mas uma mão de obra que vai ser explorada a fazer todo o trabalho braçal. Isso vai aparecer também. Eu pensei numa ordem, mas eu já me enrolei aqui com a minha ordem. Tá. Isso vai aparecer também. A Beatriz era a primeira. No livro da Bell Hooks, que se chama, que é um lançamento da Perspectiva, se chama Teoria Feminista da Margem ao Centro, e eu comprei na feira de livros com 50% de desconto e chegou há pouco tempo para mim. Então, eu estou encantada com o livro, ele é espetacular. E eu encontrei aqui também uma passagem que dialoga com o que a Daniele Magalhães trouxe na aula dela, que era o problema entre a Silvia Federici e a Angela Davis, ou entre um feminismo branco que defendia um salário para as mulheres que fizessem serviços domésticos, e a Angela Davis, e aqui também a Bell Hooks, mais ou menos ao mesmo tempo, reivindicando um tipo de trabalho para as mulheres, um valor para o trabalho das mulheres que transcende o caráter da remuneração. Então, está super mal... Está super mal digitalizado, porque eu fiz com o celular, mas vamos lá. Eu acho essa passagem inicial muito importante. Repensar a natureza do trabalho é essencial para o movimento feminista nos Estados Unidos. Ou seja, aqui já é um outro problema diferente do problema da Fraser, porque o problema da Fraser é identificar como o novo espírito do capitalismo conseguiu se apropriar dos valores da segunda onda feminista para oferecer trabalhos piores para as mulheres. Aqui
é um outro momento, é um momento década de 80, em que o que está muito em debate o trabalho doméstico, assim como está muito em debate o problema do trabalho, da distribuição desigual do trabalho entre mulheres brancas e mulheres de cor, e essa passagem me parece que a Bell Hooks está falando diretamente com o grupo da Federici, né? Muitas ativistas feministas não entenderam que seria um gesto relevante e significativo de poder e resistência para as mulheres aprender o valor do seu trabalho, quer fosse ele remunerado ou não. Elas agiram, essas ativistas feministas, como se o trabalho feito pela mulher só pudesse ser considerado como portador de valor se os homens, especialmente os detentores de poder, se vissem obrigados a reconhecer esse valor, no caso do trabalho doméstico, transformando-o em trabalho remunerado. De nada vale que os homens reconheçam o valor do trabalho das mulheres se elas mesmas não o fizerem. As mulheres, como outros grupos oprimidos e explorados nessa sociedade, geralmente possuem uma atitude negativa em relação ao trabalho em geral e em relação ao trabalho que elas próprias fazem em particular. Na verdade, a frase deveria ser em particular em relação ao trabalho que elas próprias fazem. Elas tendem a desvalorizar o próprio trabalho porque foram ensinadas a avaliar sua relevância apenas em termos de valor de troca, que são os termos da sociedade capitalista, tá certo? Ela está aqui, então, recuperando alguma coisa da experiência comunitária, né? Receber um salário pequeno ou não receber nenhum salário nesses termos de avaliar o trabalho pelo valor de troca, sinônimo de fracasso pessoal, falta de sucesso e inferioridade. Como outros grupos explorados, as mulheres internalizam a definição de que os poderosos criam sobre elas e sobre o valor do seu trabalho. Elas não aprenderam a ver a expressão de dignidade, disciplina e criatividade nos seus próprios trabalhos, né? E aí aqui vai aparecer, eu não vou ler até o final, evidentemente, mas eu vou postar essas coisas todas no Classroom, mas aqui vai aparecer uma ideia, Juliana, que você mencionou já nas aulas anteriores, que é a ideia do trabalho do cuidado, né, e do trabalho do trabalho não remunerado como um trabalho essencial a ser reconhecido. Então, menos a ser remunerado e mais a ser reconhecido. Justamente porque haveria aqui, né, nessa concepção de valorização do trabalho feito pelas mulheres, né, um giro para fora da estrutura capitalista da avaliação do trabalho pelo seu valor de troca, né? E isso era muito forte num certo momento no campo feminista, que era não querer medir o valor do trabalho da mulher pelo sistema métrico do capitalismo, qual seja pelo sistema do salário. Então, quando a Federici levanta a proposta da remuneração do trabalho doméstico, muitas coisas acontecem, e uma delas é essa de que o trabalho das mulheres, no sentido do trabalho de reprodução da vida, deve ficar de fora desse sistema de mercadoria, né? Por isso, não deve ser remunerado pelos homens, né? Aí eu vou, então, agora, muito rapidamente também, para a Verônica Gago, que a Daniele já mencionou outras vezes na aula dela, que é a potência feminista ou o desejo de transformar tudo, que é uma feminista argentina que
já mais perto de nós, né, já num contexto latino-americano, diferente do contexto do debate estadunidense, e que faz desse livro um relato, uma espécie de relato de caso, né, do que foram as mobilizações pela greve feminista, ou pelo paro, né, porque o termo usado na Argentina era paro, né? Ela é uma autora que leu a Federici, cita a Federici, cita esse livro que outro dia alguém mostrou aqui, O Patriarcado do Salário, etc., mas que, sobretudo, me interessa no sentido de que essa greve que elas propuseram e que, na verdade, no caso brasileiro, não foi muito bem sucedida, mas teve uma conexão internacional interessante entre grupos do Sul global, principalmente da Argentina, e grupos do Norte global, principalmente com Nova York, com Nancy Fraser e com uma mobilização que juntou Verônica Garbo e Nancy Fraser nas ruas no mesmo 8M da greve geral. Né? Isso foi, se não me engano, em 2017. E o interessante, né, de trazer a Verônica Garbo é justamente o fato de que a greve que ela propõe não é uma greve que acontece e que vai ser, né, na verdade, uma greve de um dia, não é uma greve longa, mas é uma espécie de greve geral. É esse o termo, Bia, do Benjamin? Greve geral e greve geral proletária, é isso? Mas é uma espécie de... que não é uma greve por... Acho que a grande coisa interessante aqui é que não é uma greve por categoria trabalhista, certo? Não são as costureiras, as domésticas, as professoras, não. São as mulheres, estejam elas aonde estiverem. Por quê? Porque é uma maneira, né, de chamar a atenção para aquele trabalho que não aparece normalmente, mas que sem o qual não pode haver trabalho. Então, aqui se conecta muito com as questões da Federici, justamente porque o que a Gago está dizendo é que a greve faz ver, né, que há, né, uma dependência, né, 2017, sim, tanto que ela chama a atenção para os 100 anos do 8 de março de 1917, né, mas que chama a atenção para uma dependência, né, em relação do trabalho como um todo em relação ao trabalho das mulheres. Né? Então, isso foi um evento... Essa greve internacional, segundo o relato da Gago, aconteceu em 55 países e foi em 17, 18 e 19, no 8 de março. Né? E aqui ela descreve o que ela está... Bom, aqui eu estou destacando, né, uma coisa que me interessa, que é, quando falamos em greve internacional feminista, nos referimos a uma medida transnacional, mas não abstrata. A greve, conectada com a geografia da Maquila, eu não sei nem o que é, expressa a necessidade de fazer o luto de centenas de corpos que só se apresentavam às nossas retinas como uma sequência de cadáveres circundados de horror, repetidos em seu anonimato e que ressoavam em cada feminicídio na América Latina, cujos índices se multiplicaram na última década. Nesses anos,
as lutas feministas também construíram a possibilidade de entender tais assassinatos já não como crimes sexuais, mas como sintetiza Rita Segato, como crimes políticos. Então, aqui a greve entra como uma greve geral política, que quer chamar a atenção para um outro modo de caça às bruxas, que é o feminicídio na América Latina. E quando ela cita a Rita Segato, ela está se referindo a um episódio específico no México, que é um lugar chamado Cidade Juárez, onde as mulheres são assassinadas em números industriais. Assim, e a pesquisa da Rita Segato é justamente, que a Gago está citando aqui, é justamente uma pesquisa sobre... Rita Segato é uma antropóloga argentina, radicada no Brasil, que tem muitas pesquisas importantes no campo do feminismo descolonial, mas que tem especificamente essa pesquisa sobre os assassinatos de mulheres em Cidade Juárez, como, eu diria, como um fenômeno contemporâneo de caça às bruxas. Né? Aí sou eu que estou dizendo, não é a Rita. Bom, e para concluir esse giro, meio rápido, né? Mas, enfim, né? Eu vou a Françoise Verger, que, nesse livro dela, Feminismo Descolonial, que começa com esse capítulo Invisíveis, elas abrem a cidade. E aí ela também está mencionando uma greve de mulheres racializadas, né, mulheres de cor, que trabalhavam na Gare du Nord e que numa empresa de limpeza terceirizada e que conseguiram lá as suas reivindicações. Mas o que me importa aqui é, no título do capítulo, né, essa ideia do invisíveis, elas abrem a cidade, porque aqui sim eu posso chamar a atenção para o fato de que tudo isso que a Françoise Verger está dizendo diz respeito a um contexto europeu de uma sociedade pós-colonial, aonde não há lugar para a mão de obra imigrante. Mas essa mão de obra imigrante é um fenômeno relativamente recente na história dessas sociedades pós-coloniais. De tal maneira que eu tenho muita dificuldade em aplicar a leitura da Verger ao contexto brasileiro, considerando que o contexto brasileiro é de exploração do trabalho dessas mulheres, mas tem uma história e uma constituição muito diferente da Constituição do contexto francês. Né? No entanto, tem uma convergência, que é essa ideia da invisibilidade, né? Que todo trabalho indispensável ao funcionamento de qualquer sociedade, aí incluído o trabalho de reprodução da vida, que é o trabalho doméstico, deve permanecer invisível. Né? Esse deve permanecer invisível por quê? Porque aí, na crítica dela, né, o capitalismo produz trabalhos invisíveis e vidas descartáveis. Né? Quer dizer, no nosso contexto, no que a gente está discutindo no contexto brasileiro, a crítica da Verger me parece não aplicável ao contexto brasileiro. Né? Por quê? Porque há
como voltando na Safiotti mais uma vez, né? Há um modelo de exploração do trabalho de mulheres no Brasil que responde a um modelo de escravidão e que depois responde a um modelo da passagem do trabalho escravo ao chamado trabalho livre, que não se compara às sociedades pós-coloniais europeias, nas quais as mulheres imigrantes vão procurar enfim, trabalho e só vão encontrar um tipo de trabalho braçal em sociedades de alto nível de industrialização. Então, aqui, né, a gente poderia também voltar para Bento Ramy, que está discutindo também o contexto pós-colonial francês e cita a Verger no artigo dela, né? A gente aqui poderia dizer que a tarefa feminista, por excelência, é uma tarefa de crítica às hierarquias de poder. Eu vou... Está compartilhando? Não. Não, né? Tá. Então, também não precisa. E essa tarefa de crítica às hierarquias de poder, ela necessariamente passa por uma crítica às estruturas coloniais de poder, de tal maneira que a gente pode pensar que a expressão feminismo descolonial é praticamente um pleonasmo, né? Porque todo feminismo é necessariamente descolonial, no sentido de que ele é descolonizador de hierarquias de poder. E essas hierarquias estão fundadas em relações de colonização e exploração dos corpos e violências físicas e simbólicas que a gente aqui no Brasil tem num certo contexto e com autoras, pensando o contexto brasileiro, que é muito diferente do contexto europeu ou do contexto estadunidense. Então, a mim parece que também, no momento de fazer a crítica às estruturas colonizadoras, a gente também tem que fazer isso a partir da leitura de múltiplas autoras e bibliografias, porque é preciso também descolonizar o modo de ler, o modo de estudar, o modo de se aproximar dessas autoras. Então, por isso, em todas as autoras que eu trouxe, eu tentei trazer algum contexto do que elas estão falando e em que momento histórico elas estão falando e com quem elas estão falando, para que a gente simplesmente não faça uma adesão ao que elas estão falando de maneira hierarquizada, né? No sentido de dizer, tá vendo? Aqui no Brasil também é assim, todos os trabalhos domésticos e subalternizados são feitos por mulheres racializadas. Verger, é assim, mas também não é, no sentido de que a nossa história é outra, o que traz essa condição das mulheres subalternizadas no Brasil é um outro processo muito diferente do processo europeu, sobretudo se a gente considerar que, num certo momento, que a partir de um certo momento a sociedade europeia não conta com trabalho doméstico assalariado, né? O trabalho doméstico assalariado na Europa, em países de sociedade de bem-estar social,
ele praticamente havia desaparecido. Ele é refeito a partir de um novo momento de exploração neoliberal, né? Então, anos 80, anos 90, o trabalho doméstico ou era feito pela família ou não era feito. Assim como todo mundo aqui já viu num filme norte-americano a cena de uma família branca e supostamente feliz, em que marido e mulher estão na cozinha de manhã fazendo o café da manhã das crianças e sei lá, em geral, a mulher está na cozinha fazendo o café da manhã e o marido vai levar as crianças para a escola. Essa cena que é uma cena clássica de filme, de qualquer filme estadunidense, mesmo que seja um filme que depois que as crianças forem para a escola com o marido, a mulher vai ficar entediada e arranjar um amante, não importa o que vai acontecer com a mulher depois, o fato é que essa cena, que é uma cena diferente da cena familiar europeia, ela também é uma cena diferente da cena familiar brasileira, aonde essa família não necessariamente tem o marido, porque o número de famílias brasileiras monoparentais é altíssima, e são monoparentais com mulheres na chefia de família. Raramente, como dizíamos na semana passada, raramente os tempos do trabalho são adaptáveis aos tempos da família. Então, os horários da escola, os horários de funcionamento dos serviços, etc. E nessa cena, num filme brasileiro, você vai ter, numa família de classe média, branca, escolarizada, a figura da empregada doméstica, substituindo ali a função da dona de casa, exatamente como a gente viu no anúncio que procurava uma governanta em Campinas que já tivesse tomado a vacina da Pfizer, tá certo? Então, enfim. De modo que falar em trabalho doméstico passa necessariamente por falar em contexto sócio-histórico-econômico de cada lugar aonde isso está sendo lido. E falar em trabalho subalternizado das mulheres também. Norte global, sul global, mulher branca, mulher negra, mulher racializada, mulher imigrante. Em cada uma dessas situações, a gente vai ter condições diferentes de exploração das mulheres. Era isso, gente. Aberta a perguntas e críticas e observações. Vou parar de gravar aqui, tá? Isso, obrigada, Ju.